Buenos dias. Buenos dias, buenos dias. Beleza, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, credo. Tudo bom, Isa? Tudo, eu tô escutando bem. A minha internet que tá muito ruim se você não estiver me escutando. Ah, não, tá tudo certinho. Bom dia também para quem tá falando aqui comigo no chat. Bom dia, Diegão. Bom dia, André. Deixa eu ver mais quem tá aqui. Por enquanto só. Duas vezes Diego Oliveira. Vamos lá, gente. Hoje a coisa vai ser pesadaça. Vamos tentar terminar o caderno 4 hoje. Fala, David, meu mano. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo e você, meu velho? Bem na medida do possível. É, na medida do possível, né? É, cara, a gente tá meio cansado, já começa a chegar o final do ano, né? Mas olha só que beleza, gente. Hoje a gente tá terminando o caderno 4, se der tudo certo, né? Porque a aula tá bastante longa. Não sei se a gente vai conseguir terminar. Mas caderno 4 vai pro espaço, cara. A gente vai pro caderno 5. Olha o caminho que a gente já percorreu até agora, né? Daqui a pouco só revisãozinha mesmo, né? Bom dia aí pra galera que entrou agora, a Bia, o Breno. Deixa eu ver se não tô fazendo bullying com ninguém. Letícia, Esther, Felipe, Aline, Johan, Renatinha, a Ana, a Nath também. Muito bom dia para vocês, gente. Bruninha, Thomas, Caiane. Bom dia. Beleza? Bom, gente, que bom estar com vocês aqui novamente. Minhas duas personalidades. Boa. Bom dia pra galera, então. Gente, vamos lá, então. Hoje a aula tá bastante corrida, eu preciso começar, tá? Então a galera vai entrando aí enquanto a gente está revisando. Vou compartilhar minha tela com vocês novamente. O assunto hoje é eletrólise. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui minha telinha. Beleza. Bom, gente bonita. O pessoal vai entrando aí. E aí, hoje a gente tem as últimas aulas do caderno 4. Me fala uma coisa, galera. Os outros professores estão assim, mais ou menos nessa pegada também, terminando o caderno 4? Ou eu que estou adiantado? Sim, já tem alguns que estão no finalzinho. É, todo mundo no finalzinho, né? Você Beleza, que está em dia, há professores que estão atrasados. entendi. Cara, você sabe que eu sou chato pra isso mesmo, sabe? Tipo, eu sempre tô em dia. Em todos os cursinhos que eu dou aula, eu sou tipo aquele cara chato que não atrasa mesmo, mesmo, mesmo. É porque, cara, eu fico desesperado se eu atraso. Às vezes eu termino até antes. Bom, gente, vamos lá. Então, as aulas de hoje são as aulas 48 a 50, que corresponde à eletrólise. Presta muita atenção na aula de hoje, tá bom? Porque esse assunto aqui, cara, ele é, assim, batido já, beleza? Lembrando que eletroquímica é um dos assuntos que mais cai, né? Proporcionalmente é o assunto que mais cai no Enem, por exemplo, né? E eletrólise é uma das partes que está aí na modinha, tá bom? Então, vamos ver. Bom, gente, primeira coisa, né? Na aula passada, a gente falou sobre espontaneidade. Então, eu fiz uma aula só, que seria a aula 47, só de espontaneidade, para que vocês entendam muito bem sobre isso, beleza? Porque se você não entender espontaneidade, você não vai entender eletrólise. Por quê, gente? É o seguinte. Reações espontâneas é aquela que ocorre naturalmente, beleza? Se ocorre naturalmente, ela mesma faz a corrente elétrica dela. Ela não precisa de um gerador, de uma bateria para fazer, beleza? Esse é o caso da pilha, né, gente? Ó, então, reação espontânea. Ó. Reação espontânea, lembrando, gente, ó, aqui é português, não é química. Espontâneo é uma coisa que é natural, certo? Ocorre naturalmente. E aí a DDP desse cara aqui, ó, vai ser positiva. É o caso das pilhas, né?
Quando a gente viu lá nas pilhas, toda vez que a gente fazia o cálculo da DDP, a gente via que dava um valor positivo, né? A gente ia lá, somava as equações, beleza? E aí, por que que isso acontece, né? Por que que fica positivo? Porque quem reduz é o cara com maior potencial de redução. E quem oxida é o cara com maior potencial de oxidação. Então, lembra lá nas pilhas que a gente falava, ó, vamos ver aqui quem reduz e quem oxida? Ah, quem reduz é quem tem o maior potencial de redução. Lembra? Beleza. Só que na eletrólise não é isso que rola. Por quê? Porque a eletrólise é uma reação não espontânea e aí eu vou precisar de um gerador. Beleza? Aí esse gerador pode ser tanto assim, liga na tomada, ou você coloca uma bateria, né? E aí a nossa DDP vai ficar negativa. Então esse aqui é o caso da eletrólise. Tranquilo? E é isso que a gente vai ver hoje. Todos os nossos processos que a gente vai ver hoje são de eletrólise, portanto eles vão ter DDP negativa. Beleza? Bom, primeiro vamos definir então o que é uma eletrólise, tá? Então, a eletrólise é um processo de oxirredução não espontânea. Então, lembrando que DDP menor do que zero quer dizer negativa. Beleza? E aí, olha só que interessante. A gente vai ter que ver quanto que é essa DDP para fazer uma análise, que é a análise da DDP da fonte. Então, o DDP da fonte tem que ser maior do que a DDP da eletrólise. Tudo bem? Pensa assim, é como se a eletrólise fosse uma resistência, beleza? Então a DDP da fonte ela tem que superar essa resistência para que você tenha uma corrente elétrica efetivamente sendo transmitida aí, beleza? Bom, segunda coisa, você vai precisar da bateria, beleza? Terceira coisa, para que serve, né? Então, gente, isso aqui tem aplicação demais da conta. A gente vai ver aqui vários exemplos, né? Mas, basicamente, você usa eletrólise para produzir várias substâncias. Tudo bem? Então, por exemplo, para a produção de metais. Gente, quando você tem aqui, por exemplo, ó, Al2O3, isso aqui seria um óxido de alumínio que seria presente na bauxita. Beleza? Gente, bauxita é o minério, tá? Para você tirar o alumínio daqui, puro, você precisa fazer eletrólise. Tudo bem? Todos os processos aí de produção de metais puros são feitos por eletrólise. Beleza, gente? Vocês acham que é importante, então, eletrólise? Não, imagina, né? Bem pouquinho, bem pouquinho. Só, tipo, todos os metais que você precisa produzir, eles estão na natureza em forma de quê? Geralmente de óxidos, né? Ah, quais são os metais que estão na natureza em forma pura? Ah, geralmente aí o ouro, né? A prata são os metais nobres. Todos os outros, eles vão estar aí em forma de óxido, oxidados, né? Bom, e outra coisa que a gente faz também é para encobrir peças com metais. Então, por exemplo, as meninas devem gostar de joias folhadas, né? Eu morei em Limeira, né? Que é uma cidade no interior de São Paulo, que foi onde eu fiz faculdade, né? Tem uma Unicamp lá. E lá é a capital mundial dos folhados a ouro. Então, cara, tem lugar fazendo eletrólise a rodo lá, beleza? Por quê? Porque a eletrólise é utilizada para fazer esse encobrimento dos metais. Beleza? Tem gente no chat aqui, deixa eu ver rapidão. A Bia está me perguntando. A DDP da fonte tem que ser maior do que da eletrólise ou dos eletrodos? Mas é mais correto falar eletrodos mesmo, viu, Bia? Você está certa. Tá? Deixa eu até apagar aqui, ó. Eletrodos. Porque a DDP da eletrólise, né? Todos. Beleza. DDP da eletrólise seria o geralzão, né? Bom,
Como que a gente vai montar isso aqui, gente? Cara, a montagem é muito simples. É mais simples do que a da pilha. Vem cá. Bom, primeiro, eu tenho aqui uma fonte. Então, isso aqui é a bateria. Bateria. Ou você pode ligar na tomada, né? Tudo bem? Beleza. Esses eletrodos aqui, eles geralmente vão ser eletrodos inertes. Então, o que é inerte, né, gente? Inerte quer dizer que não reage, né? Ah, professor, vai ser sempre inerte? Não. Às vezes, por exemplo, você quer fazer uma joia folheada a ouro, né? Aí você não vai ter um eletrodo inerte. Mas agora, quando o seu interesse é produzir um metal, por exemplo, você vai usar um eletrodo que reage ao mínimo possível, né? E aí você tem algumas opções, né? Geralmente aqui, ó, você pode usar carbono ou platina. O melhor é platina mesmo, tá? Mas, cara, os eletrodos de carbono, de carvão, né? Eles são utilizados por uma questão de preço, de custo mesmo, tá? Então, o eletrodo de platina é o ideal, né? Que é o cara que vai menos reagir aí possível, beleza? Bom, e aí aqui dentro, ó, o que você faz? Ó, aqui dentro, deixa eu colocar aqui em outra cor. Aqui dentro, ó, da cuba, eu tinha um professor que falava aqui, eu fico falando de Cuba aqui, a galera vai achar que eu sou comunista, não sei o quê. Ele zoava bastante. Aí o que vai acontecer? Você vai ter íons aqui dentro. Beleza? E esses íons vão ser os caras que vão sofrer oxidação e redução. Beleza? Então, por exemplo, ó, vamos supor que você queira produzir cobre metálico. Lá dentro você tem que ter íons de cobre 2+, ou cobre mais. Beleza? Porque assim você vai produzir cobre sólido. Beleza? Legal. Então, qual que é a montagem básica? A montagem básica é a seguinte. Colocou aqui a fonte, os eletrodos e mergulhou nos íons. Beleza? Bom, aí tem uma diferença. Como que você vai ter esses íons aqui? Bom, você pode ter eles numa solução aquosa ou você pode ter a substância fundida. E aí que você tem a diferença entre as eletrólises ígnea e aquosa. Olha só. Se a substância estiver fundida, veja que os íons, gente, eles podem ser produzidos aqui quando você esquenta e faz com que aquele composto iônico fique líquido. Beleza? Então essa é a substância fundida. Beleza? Aí, quando a substância está fundida, você chama de eletrólise ígnea. Lembra de que ígnea vem de ignição, né? Ignição. O que é a ignição do carro? É quando você coloca fogo ali, né? Quando você faz um start ali com calor, né? E a aquosa é quando você está numa solução com água. Tranquilo? Então tem duas formas de você fazer com que esses íons aqui fiquem prontos para sofrer eletrólise. Uma, ou você esquenta, beleza? E aí esses íons vão se dissociar. Ou você coloca numa solução aquosa, coloca na água. Beleza? Então a gente vai ver melhor esses casos individualmente agora, tá? Primeiro eu vou para a eletrólise ígnea, que ela é mais fácil, tá bom? E aí depois eu vou para a eletrólise aquosa e se der tempo, eu vou ainda para eletrólise quantitativa no final da aula, que é quando a gente calcula a quantidade de substância eletrolizada, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente estava falando sobre a voltagem da fonte. Como que eu vou determinar qual que é a voltagem mínima para a fonte? Veja. Vamos supor que eu tenho essas equações aqui, ó, que é da eletrólise do cloreto de sódio. Cloreto de sódio, né, gente? NaCl, você já está cansado de saber. É o sal de cozinha mesmo. Beleza? Bom, o que a gente vai ter na cuba lá? Ó? Deixa eu até desenhar aqui. Não tinha desenhado na... Então, você vai ter o seguinte, ó.
Na cubinha, você vai ter os eletrodos. Você vai ter a fonte. E aqui dentro vão ter os íons o quê? Ó? Na+, Cl-. Beleza? E são esses íons que vão sofrer oxidação ou redução. Beleza? Parece que tem gente no chat aqui. Vamos lá, tem gente perguntando aqui, ó. Professor, então podemos falar que a pilha gera energia e a eletrólise consome? Sim, com certeza. Beleza? A eletrólise, ela consome a corrente elétrica, né? Porque quem está gerando a corrente elétrica é a fonte. Beleza? Bom, beleza. Então, o que vai acontecer? Esses íons de sódio aqui, ó, olha eles aqui, ó. Então, se ele está positivo, ele vai ganhar elétron. Então, isso aqui é a redução, certo? Ó, recebeu elétron, dando sódio metálico. E o cloro, que está cloro menos, ele vai doar elétron, ou seja, a oxidação, beleza? Criando gás cloro aqui. Então, olha só, somando esses dois caras, ó, corta os elétrons. Veja que eu multipliquei essa equação aqui por 2, tá? Beleza. E aí você vai ter aqui a equação global. Veja uma coisa muito importante. Olha aqui, ó, a DDP disso aqui. Tá vendo que é uma DDP que ela é negativa? E aí que a gente tem que pensar aqui. A gente tem que pensar que se essa DDP negativa é 4,07 volts, então a nossa fonte ela tem que ter mais de 4,07 volts para superar essa DDP aqui entre os eletrodos, ó. Então a DDP aqui da fonte da bateria, ó, que aqui é positivo, negativo, né? Você precisa que essa DDP aqui, ó, tem que ser maior. Tudo bem? Vou apagar aqui o desenho, porque eu tenho aqui uma coisinha escrita. Tá bom? Então, veja só, gente. Você vai ter uma DDP maior do que 4,07 volts para que aconteça essa eletrólise. Senão, não vai acontecer nada. Beleza? Bom, e aí lembrando, né? A produção do sódio metálico aqui, ó, é uma redução. Tá vendo que eu estou produzindo Na? Beleza? E aqui embaixo eu estou produzindo cloro 2, que é um gás, né, gente? Então a produção aqui do gás cloro é a oxidação. Lembrando, né, gente? Não existe oxidação sem redução e não existe redução sem oxidação. Tudo bem? Beleza. Bom, agora vamos ver aqui como que acontece a nossa eletrólise ígnea. Vamos lá, ó. Então, primeiro, ígnea. Ígnea quer dizer ignição, quer dizer fogo, alguma coisa assim, tá? Tem gente de mãozinha levantada aí? Fala aí, David, meu querido. Professor, eu ainda não entendi por que tipo, tem como você voltar um slide, por favor, rapidinho? Tem, claro. Por que tem que ser maior que 4,07? Não deveria ser maior que menos 4,07? Aí a gente tá falando em módulo, né, cara? Você imagina assim, ó. Vamos supor que você tem uma força de 5 newtons. Que tem que empurrar, ganhar dessa força aqui de 4 newtons. Esse 4 aqui seria um 4 negativo, certo? É como se fosse uma resistência. Sacou? Então, por exemplo, aqui os eletrodos é como se fosse assim, ó. 4,7 para lá. Para você ganhar desse cara, eu tenho que ser maior do que 4,07. Tudo bem? Então, aí eu estou considerando o valor em módulo quando eu falo maior. Tudo bem, David? Entendi. E, professor, Beleza? só mais uma coisa. Não teria, tipo, essa DDP que a gente achou é da solução, né? Mas não teria que ser do eletrodo? Eu não entendi muito bem. Então, do eletrodo que a gente está falando, né? Do que acontece na cuba, basicamente, né? Mas os eletrodos, veja que os eletrodos são inertes, né? O eletrodo que ali geralmente vai ser feito de carbono ou de platina, não é ele que vai reagir. São os íons que estão na solução ou
não precisa ser uma solução, né? Pode ser a substância fundida também, né? No caso da eletrólise ígnea. Então, na verdade, a gente tem que analisar os íons, beleza? Então, esses caras aqui são os íons na cuba. Beleza? É esses caras que você tem que ficar de olho. Tá bom, meu velho? Beleza, valeu, professor. Obrigadão. Nada, cara. Deixa eu ver quem mais estava com a mãozinha levantada aqui. David, é tudo de novo, não? Não, Peraí, professor, tem sou o eu, Henrique. Isso. Fala, Henrique, beleza? Beleza, professor? Então, eu fiquei Tudo com bom. uma dúvida. Ô, Henrique, faz um favor, cara. Fala um pouquinho mais alto, que o seu áudio tá bem ruim. Melhorou? Melhorou. Beleza. Esse íons na Cuba, Cuba é o quê? É tipo, é uma terminologia ou é tipo uma brincadeira mesmo? Não Cuba é entendi. isso aqui, ó. Tchu, 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 tchu. Beleza, ó? Tava os eletrodos aqui, ó, mergulhados, certo? E aí você tem aqui uma fonte, certo? Isso aqui é a cuba. Beleza? E aqui é onde estão os íons, ó, Na+, Cl-, que você vai produzir como? Ou fundindo essa substância que é o cloreto de sódio, ou colocando na água. Tranquilo? Ah, entendi. Obrigado, professor. De nada, meu velho. Tem mais gente aqui, deixa eu ver. Tá no chat aqui. Beleza, é tipo um pote. É isso mesmo, Bia, por favor. Valeu, gente. Bom, vamos lá. Então aqui ficou claro, né? Bom, vamos lá para a eletrólise ígnea, então. Então, a eletrólise ígnea, galera, ígnea quer dizer que é na presença de calor. Beleza? Então, ígnea, ignição, tem a mesma origem a palavra, né? Então, quer dizer que é na presença de calor. Ou a gente pode falar que é a quente, né? Então, a substância eletrolizada tem que estar fundida. Beleza? Fundida, então, quer dizer líquido, né? Então, gente, para que ela esteja fundida, ela ocorre a altas temperaturas. Então, deixa eu colocar aqui só um exemplo para você, ó. O NaCl, ele tem uma temperatura de fusão de aproximadamente, deixa eu apagar aqui, aproximadamente 800 graus Celsius. Cara, imagina para você manter essa temperatura, se gasta energia ou se não gasta, né? É muita energia gasta, beleza? Então, é um gasto energético muito grande. Então, veja só, se você puder fazer aquosa em um meio aquoso, você faz. Beleza? É muito mais barato, muito melhor. Tudo bem? Agora, se você não tiver opção, você faz aí a ígnea. E quando a gente for falar da eletrólise aquosa, aí a gente vai entender quais que são as eletrólises que eu posso fazer aquosa, quais que não posso. Beleza? Legal. Bom, um exemplo é a produção do alumínio. Não sei se vocês sabem, gente, mas 5% de toda a energia elétrica gasta no Brasil é para a produção de alumínio. Vocês sabiam disso? O Brasil é o segundo maior produtor de alumínio mundial, né? A gente está apenas atrás, adivinha quem, né? Da China, né? E aí você gasta, além da corrente elétrica para poder fazer eletrólise, você gasta energia elétrica para poder fazer o aquecimento da cuba. Por quê? Porque o alumínio ele tem que ser fundido. Então, a bauxita tem que ser fundida. O que precisa aí de uma temperatura altíssima. Beleza? Então, coloquei aqui uma figura para fazer aí uma ilustração só mesmo. Beleza? Então, qual que é o recado que eu quero que vocês fiquem com esse slide? Eletrólise ígnea é quando você tem que fundir a sua substância eletrolizada, beleza? E isso gasta energia pra caramba. Tudo bem? Legal. Bom, então vamos ver como é que acontece isso aqui, ó. Agora a gente vai ter que desenhar aqui um pouquinho. Vou fazer a eletrólise do próprio cloreto de sódio, que a gente usou ali como exemplo nos slides anteriores, tá? Então já deixei a equação aqui
global pronta, tá? E no caso aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem a dissociação dos íons. Então veja, ó, se esse cara aqui, ó, estava sólido, agora esses íons aqui, ó, tá no estado líquido, tá vendo? Beleza? Então quando você funde esse NaCl, que no caso aqui seria uma temperatura de fusão de mais ou menos 800 graus Celsius, veja, né, gente, as substâncias iônicas, elas têm uma alta temperatura de fusão, né? E aí você vai ter o seguinte, né? Então, já tenho a própria equação que eu tinha feito lá, né? O que isso quer dizer? Ó, vou colocar aqui uma cubinha e aí a gente vai entender melhor, ó. Veja, aqui na cuba, eu vou ter a substância fundida. Então, aqui, ó, NaCl fundido. Isso quer dizer que eu vou ter íons, Na e Cl- aqui. Então, imagine, gente, uma quantidade de íons enorme. Beleza? Legal. Bom, e aí o que vai acontecer, gente? Presta bastante atenção agora que é, a pegada da eletrólise agora, hein? Vou fazer tudo a caneta. Você vai ter uma corrente elétrica I. Deixa eu fazer em outra cor aqui. Vai ficar legal. Uma corrente elétrica I. Os físicos, gente, na física, você viu que é convencionado que a corrente elétrica é nesse sentido aqui, ó, indo do polo positivo da bateria para o negativo. Lembrando que o polo positivo é o maior tracinho, né? Ó, então, quando você tem aqui assim, ó, a bateria, esse aqui é o polo positivo e esse é o negativo, né? Beleza. Então, a corrente elétrica I está nesse sentido. Porém, entretanto, todavia, os físicos cagaram no pau, né? Por quê? Porque o sentido dos elétrons é esse aqui. Lembra disso, tudo bem? Então, gente, pensa só o seguinte. Esse cara vai começar a jogar elétron para lá. Então, o que vai acontecer aqui desse lado esquerdo aqui? Ele vai começar a acumular elétrons. Cargas negativas. Tudo bem? Quem é que vai ser atraído por essas cargas negativas? O cara que está positivo ou o cara que está negativo? Gente, o positivo atrai com o negativo. Então, o que vai começar a acontecer? Ó? Esse sódio aqui, ó, ele vai vir parar aqui. Ó. Então, ó, o que começa a acontecer desse lado aqui? Deixa eu escrever em outra cor. Excesso de cargas negativas. E isso ocasiona o quê? Uma atração dos cátions, que tem carga positiva. Tudo bem? Do outro lado, é o inverso. Do outro lado, eu vou começar a ter cargas positivas. Por quê? Porque os elétrons foram arrastados daqui, ó. Tudo bem? Então, ó, deixa eu fazer em preto agora. Ó. Excesso de cargas positivas. E isso ocasiona o quê? Uma atração dos ânions. Então, quem é que vai ser atraído para cá, para onde está positivo? Deixa eu mudar aqui a cor para azul. O cloro. Beleza? E aí, quando esse cloro aqui vier aqui doar os elétrons dele, olha o que eu vou produzir. E quando esse sódio vier aqui buscar elétron, olha o que ele vai se transformar. Sódio metálico.
Então, no próximo slide agora, a gente vai ver quais que vão ser as consequências aqui, como é que vai ficar esse sistema. Beleza? Tudo bem, gente? Bom, tira um printzinho aí, tá bom? Mas isso aqui também, essa parte escrita em caneta, vai ficar nos slides, tá bom? Beleza, olha só então o que vai rolar. Bom, deixei aqui já a equação global, tudo bem? Que é a soma das duas, né? Então, veja o que eu preciso interpretar aqui dessa equação global. Ó. Esse cara aqui, ó, é o sódio metálico. E esse cara aqui, ó, é o gás cloro. Parece que tem gente no chat aqui. Deixa eu só pegar aqui rapidão. É ruim de mexer com a caneta aqui nesse negócio. Espera aí, deixa eu pegar o mouse aqui. Vamos lá. A Renata está falando. Professor, pode mandar no slide anterior? Posso. Espera aí. Então vamos lá, ó. O eletrodo negativo é por causa da corrente ou dos elétrons, no slide anterior. Aguenta aí que eu vou falar sobre essa polaridade do eletrodo daqui a pouquinho. Tudo bem? A polaridade do eletrodo, só para dar um spoilerzinho, é por causa da bateria. Tudo bem? Não é sobre cátodo, ânodo, nem nada. A polaridade na eletrólise, ela é da bateria. Tudo bom? Beleza. Então, a gente segura um pouquinho aí, que a gente vai ver sobre essa polaridade daqui a pouquinho, tá? Bom, aí é o seguinte, ó. O que rolou aqui, ó? Desse lado aqui, ó, que era onde estava com excesso de elétron, o sódio veio sofrer aqui redução, certo? Então, o que começa a acontecer? Eu produzo sódio metálico. Aonde? Nesse eletrodo. Ah, então se eu quiser produzir sódio metálico, eu tenho que fazer a eletrólise do cloreto de sódio? Sim. E do outro lado, gente, o que começa a acontecer aqui? Aqui eu tinha excesso de cargas positivas, certo? Porque os elétrons começaram a sair daqui com a DDP da bateria. E esse cloro começou a vir aqui sofrer oxidação. E quando ele sofre oxidação, ele produz gás cloro. E como é um gás, você não tem uma deposição de um sólido ali, você tem o quê? Um borbulhamento, gente. Inclusive, é uma ótima forma de você ver, na verdade, qual que é qual de eletrodo. Quando o cara chega e fala para você, no eletrodo tal tá borbulhando um gás. No eletrodo tal tá se produzindo um sólido. Então, você consegue saber, por exemplo, que esse eletrodo aqui da esquerda é o eletrodo que acontece a sua redução. Tudo bem? E aqui da oxidação. Pelas substâncias que estão ali na cuba. Beleza? Então, essas daqui são as nossas consequências do sistema, né? Veja, né, gente? Aqui eu produzo sódio metálico. Então, cara, é um processo de produção. Tudo bem? E do outro lado ali o borbulhamento do gás cloro. O gás cloro também, gente, ele é usado como matéria-prima para muita coisa, né? E aí você faz pela eletrólise do sal de cozinha mesmo, que você tira da onde? Do mar, né, geralmente. Tranquilo? Beleza, então aqui, ó, eu produzi sódio metálico e aqui eu produzi gás cloro. Deixa eu colocar aqui, ó, gasoso. E aqui é sólido. Tranquilo? Bom, terceira coisa que a gente precisa analisar agora. Só um comentário, né? Aqui tá errado, tá? Porque aqui eu não tenho solução nenhuma. Relaxa. Isso aqui é só válido para eletrólise aquosa, né? Porque aqui eu não tenho solução, né? Aqui eu tenho uma quantidade aí fundida de sal de cozinha. Bom,
Agora a gente vai ver quem é o cátodo e o ânodo e quem é o polo positivo e o polo negativo, tá bom? Bom, então, para sua felicidade, para sua alegria, a regrinha que a gente falou para as pilhas também serve aqui para eletrólise, para determinar quem é o cátodo e o ânodo. Então a gente até falava, né? Até zoava, falava que é a regra do Kral, né? O cátodo reduz e o ânodo oxida. Então vem cá, ó. Quem é que está reduzindo e quem está oxidando, né? Lembrando, né? Reduzir, você reduz o NOx, diminui o número do NOx. E oxidar, aumenta o número do NOx. Então, quem é que está reduzindo? É o sódio, certo? E quem é que está oxidando? É o cloro. Tudo bem? Tá meio torto aí, mas depois eu ajeito aqui, tá? Então, o cloro aqui, ó, é o cara que sofre oxidação. E o sódio é o cara que sofre redução. Então, gente, quem é o cátodo e quem é o ânodo? Então, o cátodo reduz, o ânodo oxida. Então, a redução ali é o cátodo. Então, o cátodo vai ser o sódio e o ânodo vai ser onde você tem o cloro. Então, veja só. Tinha isso daqui no sistema. Quem é o cátodo? O do sódio. Quem é o ânodo? É o do cloro. Beleza? Só que veja, gente, que os polos, aqui você precisa considerar os polos da bateria. Então, ó, desse lado aqui, o polo da bateria é o positivo. E aqui é o negativo. Tudo bem? E aqui, ó, onde é o negativo é o cátodo. Então, trocou, né? Tudo bem? Lembra que lá na pilha, o cátodo era o positivo e o ânodo era o negativo? Então, muito cuidado com isso aqui, gente, porque você pode acabar confundindo, tá? Aqui não é o cátodo e o ânodo que muda. A regra do Kral, ela vale. Só que os polos você tem que considerar os da bateria. Tudo bem? Então, se eu fosse você, eu pensava nisso como coisas separadas. Beleza? Lá na pilha, quando você chegar, você fala primeiro, quem é o cátodo e quem é o ânodo? Tá, regrinha do Kral. Aí lá na pilha você fala, na pilha o cátodo é o positivo e o ânodo é o negativo, né? E aqui na eletrólise? A eletrólise você fala assim, quem é o polo? O polo, a gente tem que ver o polo da bateria. Tudo bem? Beleza? Então, cuidado para não se confundir nisso daí, tá bom? Ó, eu até coloquei um balãozinho aqui simpático para que você não esqueça. Tá bom? Ó, na pilha o cátodo é o positivo e o ânodo é o negativo. Aqui inverte. Fala, David, meu velho. Professor, peraí, quem é o cátodo? É o sódio metálico ou é o íon sódio? Não entendi muito bem. Na verdade, o cátodo é todo esse eletrodo aqui, ó. Tudo bem? E o ânodo é tudo isso aqui, ó. Tranquilo? Tá. É tipo Beleza. a parte, é o componente do sistema. Beleza? Não é a substância. Tudo bem? A substância, você pode falar que é o agente redutor, agente oxidante, né? Mas aqui você não pode falar de cátodo e ânodo. Cátodo e ânodo é a estrutura. Tranquilo? Beleza, valeu, professor. Beleza, de nada, meu velho. Bom, eletrólise ígnea é isso, gente. O que vai acontecer então? Vamos aí lembrar. A corrente I é para cá, o sentido dos elétrons é para lá, certo? Aqui ficou negativo, sódio vem e deposita aqui. Aqui ficou positivo, o nosso ânion vem cá para doar os elétrons dele. Beleza? No caso aqui, com o sódio você depositou o sódio metálico, né? Porque o sódio é um metal. E o cloro você borbulhou porque ele virou um gás. Tranks? De boa? Beleza. Agora vamos para a aquosa. Então, aquosa, galera, é quando você tem água. Né? Juro por Deus. Então, o que acontece? Essa substância eletrolizada, ela está dissolvida na água. Beleza? Bom, isso vai acontecer a baixas temperaturas. Por quê? Porque você não precisa esquentar para que você dissolva alguma coisa, né? Então, a gente pode falar aqui que é uma eletrólise a frio também, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó. A frio. Pode aparecer também dessa forma.
Bom, é claro que se você não precisa esquentar a 800, 1000, 1500 graus, esse gasto energético vai ser bem menor, né? Então você vai dar prioridade para essa daqui, né? Você só vai fazer eletrólise ígnea quando não der para fazer aquosa, beleza? Um dos exemplos desses caras aqui, a gente até falou na aula passada, né? Era a galvanização, né? Que servia para recobrir, na verdade, uma peça, no caso aí, geralmente, a peça de aço, que é ferro, né? Por zinco. Por quê? Para esse cara não oxidar tão facilmente, né? Então, eu coloquei aqui, ó, uma fotinha aqui para vocês terem noção do processo de eletrólise aquosa, ó. É uma cuba eletrolítica que a gente fala, ó. E aqui, o que você vai ter? Você vai ter os íons de zinco aqui, ó. Zinco 2+. Beleza? E esses caras aqui vão colar aqui, ó, na nossa peça de ferro. Então, também é uma deposição do metal. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos ver como é que rola isso aqui. Primeiro, vamos pegar o sistema inicial. Peguei aqui, por exemplo, ó, a eletrólise desse cloreto de alumínio aqui, ó. Beleza? E aí o cloreto de alumínio, a gente colocou o quê? Ele dissolvido na água. Se ele está dissolvido na água, eu vou dissociar esses íons, certo? Então, separa os íons de alumínio e de cloro. Vai ficar assim, ó. Tudo bem? Beleza. Bom, só que você tem que ter uma noção de que a água, ela também tem uma taxa de ionização que ela é natural. Então, na água também tem íons da água, que são que íons? H+ e OH-. Beleza? Então, olha aqui a foto do seu sistema. Quem é que tem novo aqui nesse rolê? Esses caras, ó. Lembra que lá na eletrólise ígnea, eu só tinha os íons ali da substância eletrolizada? Só tinha esses caras. Agora, esses íons da água aqui estão presentes. E essa é a maior importância que você tem que dar para eletrólise aquosa. É a diferença fundamental da aquosa e da ígnea. É a presença dos íons da água. Beleza? E esses íons da água, gente, o que vai acontecer? Pode ser que eles se eletrolizem no lugar desses caras. Então, a gente pode falar aqui que é uma competição. Vamos supor, ó, aqui, mesmo funcionamento da eletrólise ígnea, ó, vai começar a ter uns negativos aqui, ó. Beleza? Só que aí, quem é que vem buscar os elétrons? É o alumínio, que é o cátion alumínio positivo, ou é o cátion H+? Sacou? Então, isso daqui, ó, é um passinho a mais que você precisa fazer. Beleza? E a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vai ficar positivo, ó, aqui. E aí, você tem duas opções. Ou esse cara vem aqui doar os elétrons, ou esse cara vem aqui doar os elétrons. Então, você precisa visualizar quem é que vai fazer a redução e quem é que vai fazer a oxidação. Bom, então, ó, presença desses íons da água faz com que você tenha a possibilidade dos íons da água se descarregarem. Descarregar quer dizer ele vem ali sofrer a redução ou a oxidação. Beleza? Então, o que acontece? Você só vai fazer a eletrólise aquosa de um composto, por exemplo, vamos supor que você queira produzir alumínio. Você tem que ver se os íons do alumínio vão descarregar ou se vai descarregar o do hidrogênio. Beleza? Então, deixa eu até apagar aqui, ó. A gente vai ver isso aqui melhor no próximo slide. Beleza? Então, vamos lá, ó. Ordem de prioridade. Então, o que a gente vai pensar? A gente vai ter que pensar assim, ó. Quem é o cara que vai fazer a oxidação? Quem é o cara que vai fazer a redução? Então, a gente tem que comparar os íons da água com os íons da substância que está ali, dissolvida. Beleza? Então, ó, vou comparar sempre os cátions separadamente dos ânions. Então, ó, quem é o cátion da água? É esse cara, ó. H+. Beleza? Faltou o maisinho aqui, né? E aí, o que a gente vai pensar? A gente vai precisar pensar aqui, ó. Quem são os caras que descarregam antes do hidrogênio? Ou seja, tem prioridade sobre o hidrogênio. São esses metais aqui, ó. Que são, na verdade, os metais comuns
E os nobres? Beleza? Legal. E aqui, quem é que não vai descarregar no lugar do hidrogênio? Quem é que descarrega depois do hidrogênio? São 1A, 2A e alumínio. Beleza? Bom, então, o que vai acontecer? Se eu tiver um metal nobre ou metal comum, eu posso fazer eletrólise aquosa dele e produzir ele. Agora, se eu tiver alumínio ou sódio, por exemplo, não posso. Porque no lugar do alumínio e do sódio que estão aqui, eu vou ter o descarregamento do hidrogênio. Beleza? Então, esse é o princípio aí para os cátions, né? Para a parte positiva. Agora, para a parte negativa, ó, quem são os caras que descarregam antes do OH-? Então, esses caras aqui eu posso eletrolizar, né? Então, quase todos os caras, menos os caras que são oxigenados e flúor. Tudo bem? Então, por exemplo, se você quiser produzir flúor, tem que ser por eletrólise ígnea. Tudo bem? Se você quiser fazer a eletrólise de um ânion oxigenado, lembrando, né, gente, ó, oxigenado pode ser assim, ó, SO4, 2-, pode ser NO3-, beleza? Pode ser, sei lá, o dicromato, CR2O7, 2-. Esses caras são oxigenados. Oxigenados quer dizer que tem oxigênio, beleza? Bom, então vamos lá, vamos ver como é que acontece aqui num caso prático, ó. Então vamos lá, ó. Eu preciso colocar os íons do sal e da água. Quem no caso aqui, ó, eu vou usar como sal. Eu vou usar sódio. Cl-. Tudo bem? Vou usar o cloreto de sódio aqui no caso, né? Então vou colocar aqui, ó, que esse sal é o NaCl. Eu tinha esquecido de colocar aqui. Na verdade, eu adaptei isso aqui de uma aula antiga. E aí eu fui apagando porque eu queria fazer a caneta. Bom, aí é o seguinte, gente. O que você tem que brigar aqui, ó? Você tem que ver que, brigando com esses íons de sódio, você tem os íons quem? Da água. Beleza? Então, a primeira treta aqui, o primeiro fight, é entre sódio e hidrogênio. Quem é que ganha a briga? O hidrogênio, certo? O hidrogênio descarrega antes. Tá vendo que ele está antes na filinha? Então, o hidrogênio tem prioridade. Quem vem aqui buscar os elétrons, então? É o hidrogênio. Beleza? E aí vai acontecer essa reação aqui, que é a produção de gás hidrogênio. Beleza? Então, aqui é a reação de quê? Ele está recebendo elétron, então é a redução, né? Quem vai reduzir aqui são os íons do gás. Do gás não, né? Da água, que vão produzir gás e hidrogênio. Tá vendo? O H2 aqui. E do outro lado, gente? Do outro lado tem outra treta, ó. A treta aqui, ó, é entre os íons OH- e os íons de cloro. Quem é que ganha a treta? Os íons cloro, certo? Então, o cloro tem prioridade. Nesse caso aqui, quem vem eletrolizar, ó? Quem vem aqui, ó, doar os elétrons dele e resolver essa situação aqui de falta de cargas negativas? É o cloro. Tudo bem? Deixa eu até apagar aqui essa flechinha vermelha e colocar ela em azul. Para ficar mais bonito isso aí. Beleza. Bom, então, quem sofre essa reação de oxidação é o gás cloro. Beleza? Então, você vai precisar, gente, fazer sempre na verdade, uma guerra entre esses dois caras, né? É sempre o cátion da água versus o cátion da substância e o ânion da água, que é o OH-, versus o ânion da substância. Vai ver quem é que tem prioridade de descarga e é esse cara que você vai descarregar.
Beleza? Legal. Bom, vamos lá para ver as consequências do sistema. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, a produção, aqui é a eletrólise do alumínio, cloreto de alumínio. Ó. Então vamos lá. Ó. Esse cara ele vai produzir o gás cloro, mas ele não produz o alumínio metálico. Veja, gente, se eu tiver aqui, ó, deixa eu pegar aqui alumínio. Opa. Alumínio. E aqui H+, e OH-. Quem é que vem para fazer a eletrólise aqui? É o hidrogênio. E aqui é o quem? O cloro. Então, olha só, dá para produzir alumínio por eletrólise aquosa? Não. Dá para produzir sódio por eletrólise aquosa? Não. Por quê? Porque este cara aqui, ó, vai eletrolizar no lugar dele. Agora, por exemplo, dá para você produzir zinco? Dá. Por quê? Porque a fila aqui seria H+, né? Aqui metais comuns e nobres. E aqui 1A, 2A e alumínio. Beleza? Então, metais comuns e nobres, ele vai vir descarregar no lugar do hidrogênio. Agora, metais da família 1A, 2A e alumínio, não. Então, o que acontece? Se eu tiver aqui, ó, um metal da família 1A, 2A ou alumínio, esse cara não vai poder ser produzido. Beleza? Aí lembrando, né, gente, o hidrogênio, quando ele faz a reação aqui, ó, ela é um borbulhamento do gás oxigênio. Beleza? E do outro lado aqui, ó, você vai ter o borbulhamento do gás cloro aqui no caso, né? Beleza? Porque é o eletrodo aqui que está... na verdade, é o cloro que está sendo produzido. Então, é um gazinho verde, na verdade, né? Aí sim, agora a gente pode falar que a gente tem uma diminuição das concentrações. Por quê? Ó? Porque aqui, essa concentração de íons de cloro, ela vai diminuir. Eu vou consumindo esses íons cloro. Beleza? E aí, você tem sistemas aí diferentes para fazer a captação desses gases, né? Tudo bem? Bom. E agora, quem é o cátodo e quem é o ânodo? Né? Mesma coisa da ígnea, gente. Ó, a regrinha do Kral ainda vale e os polos seguem os da bateria. Então, ó, quem é que está sofrendo oxidação e quem sofre redução? Ó, no caso aqui, ó, quem reduz é o cátodo. Então, o cátodo reduz, né? Então, é desse lado aqui, ó. Esse é o cátodo. E o ânodo oxida. Tranquilo, ó? E aí a gente vai ter o quê? Os polos da bateria. Então, os polos aqui, ó, polo positivo é porque aqui é o lado positivo da bateria. Polo negativo é porque você tem o lado negativo da bateria. Essa é uma diferença fundamental e que os caras ficam tentando te pegar, pegadinha mesmo, nos vestibulares, tá, gente? Porque esse negócio do polo acaba confundindo vocês. Mas lembra, tá, gente? Na pilha, polo positivo, cátodo e ânodo é o polo negativo. Aqui, você tem que ir pelos polos da bateria. Tudo bem? Eu costumo até falar, né, gente? Pô, por que esse polo aqui muda, né? Porque, gente, a DDP da bateria tem que ser maior do que a DDP dos eletrodos, né? Então, quem domina aqui o sinal, né? É a bateria. Tranquilo? Beleza? Então, essas são as consequências aí. E essa é a nossa eletrólise aquosa, galera. David, fala aí, meu velho. Professor, eu sei que não é uma reação espontânea, mas tipo, ainda não ficou Tá. muito claro para mim como que eu descubro quem vai oxidar e reduzir, porque tipo, na minha cabeça seria o contrário, por causa dos potenciais e tal, mas eu não tenho que analisar desse modo, né? Tem como você Cara, explicar, por favor, de novo? você mesmo respondeu a sua pergunta. Você percebeu? Não. Cara, ó, na pilha, quem reduz é quem tem o maior potencial de redução. E quem oxida é quem tem maior potencial de oxidação, certo? Aqui não.
Aqui você está forçando que aconteça uma coisa que não aconteceria naturalmente, certo? Então, quem vai reduzir aqui, ó, é, no caso, o cátion. E quem vai oxidar é o ânion. Tudo bem? Não estou te ouvindo. Sim, sim, é o contrário nesse caso, então, não é verdade, eu tinha Sacou? Isso. esquecido. Então, o que Aham. acontece? Na verdade, lá você tinha, na pilha, por exemplo, você tinha dois cátions lá. E aí você via, quem é que vai oxidar, quem é que vai reduzir. Aqui não tem essa, cara. Aqui quem reduz é o cara que está positivo, é o cátion. E quem oxida é o ânion. Beleza? Tem mais gente aqui de mãozinha levantada, é o Henrique. Beleza, ô David? Beleza, valeu, professor. Tranquilo, né? Fala, Henrique. Oi, professor. Então, você pode voltar naquela tabela em relação a quem oxida antes e depois, tipo, A quem, ordem de quem... prioridade, né? Isso. Tem ela aqui, ó, pequenininha. Tipo, Deixa eu pegar ela grande aqui. Aí, fala. minha dúvida é, tipo, no OH, né, os oxigenados flúor menos, né, acho que deixa eu ver, é que minha tela tá um pouquinho afastada, não sei se é flúor menos, mas, Flúor menos, flúor menos. É tipo, é o flúor o ânion flúor. não é um Aqui, elemento, ó, o Henrique, aqui são os ânions, tá? Ânions. E aqui, ó, é referente aos cátions. então, mas minha dúvida é, tipo, o flúor, por não ser um elemento mais eletronegativo, ele não devia descarregar antes, tipo, ser atraído antes do que o OH? Isso que eu fiquei com dúvida, assim. Tá. Na verdade, aqui não tem a ver com eletronegatividade. Tem a ver com potencial. A eletronegatividade é uma das coisas que influencia potenciais de redução e oxidação. Agora, não é só ela. Tudo bem? Então, tem vários fatores aí, na verdade. Aqui você tem que ver, na verdade, os potenciais. Beleza? Então, isso daqui, ó, é por causa dos potenciais. Esses caras aqui que vão oxidar, né, antes do íon H, é porque tem um potencial maior do que o íon. Aí veja, gente, que lá na tabela periódica não tem o íon, né? Sacou? Então, quando você pegar o íon hidroxila, ele tem um potencial aqui que seria maior, né? Aliás, desculpa, potencial de redução. Potencial de oxidação, desculpa. De oxidação maior do que o do flúor, do que os ânions oxigenados e menor do que o do cloro. Então, você posiciona ele na tabela ali entre esses caras. Sacou? Então, não tem a ver só com eletronegatividade. É com potencial. Potencial aqui é a palavra. Tá bom? Mas nesse caso é potencial de redução ou oxidação do de Aqui baixo? os ânions, eles oxidam, né? Então, potencial de oxidação, né? E os cátions reduzem. Tranquilo? Entendi. Beleza, valeu. Beleza. Eu acho que tem mais gente aí com a mãozinha levantada. Deixa eu ver quem era. Acho que não, então. Ou baixaram aí. David tinha levantado de novo, mas acho que você baixou, né, meu velho? Não, na real eu tinha esquecido, aí eu Tá abaixei. bom. Beleza. Gente, vamos fazer o último detalhe da aula de hoje, que é a eletrólise quantitativa. Então, vamos lá. Gente, primeiro, aqui não é química, português, tá? O que é quantitativa? Eu vou quantificar. Então, veja, por exemplo, eu estou depositando lá no eletrodo o cobre metálico e eu quero quantificar isso. Tudo bem? Bom, tem alguma coisinha aqui. Professor, depois você manda os slides no grupo, o A vai estar fora do ar. Estou sabendo, Bia, vou mandar no grupo mesmo, tá bom? O que acontece, galera? Eu vou quantificar. Então, pensa o seguinte, ó. Vamos supor que eu esteja fazendo aqui uma joia folhada. Olha que bonito, né? Uma joia folhada a ouro, tal, não sei o quê.
Você acha que uma indústria, por exemplo, que está fazendo aí galvanização, está fazendo aí a eletrólise para depositar ouro em cima da peça, você tem que saber exatamente a quantidade de ouro que tem naquela peça. Sim ou não? Beleza? E aí, o que acontece? Você precisa saber também quanto tempo que você deixa aquela peça lá fazendo eletrólise. Se não, vamos supor, o cara fala, putz, cara, ó, deixa lá 1 hora, ou deixa até ficar dourado. Meu, você não sabe exatamente quanto de ouro tem ali, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai quantificar, a gente vai saber a massa de ouro. Dá para saber o volume também, por exemplo, né? Fazendo uma relação com a densidade, né? Então, gente, olha só. A importância disso, de quantificar, ó. Você tem um folhado a ouro. Você tem que saber quanto tempo você deixa lá na cuba fazendo eletrólise. Tudo bem? E você tem que saber relacionar esse tempo com a quantidade de ouro, com a massa de ouro que você eletrolizou. Tudo bem? Então é para isso que serve a eletrólise quantitativa. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer cálculos sobre a carga que passa pelo fio. Então, isso serve para a gente fazer uma previsão, na verdade, do número de elétrons. Por quê? Porque se eu tiver o número de elétrons através aí do tempo da eletrólise, da corrente elétrica, né? Então, o tempo aqui, ó, gente, é o T, né? O tempo. E a corrente elétrica é o I, que passa lá naquele circuito elétrico. Se eu souber essa quantidade, eu consigo fazer o quê? Uma estequiometria. Então, na real, gente, a gente vai fazer 2 coisas agora. A gente vai determinar a carga que passou, né? Por quê? Porque eu consigo estimar o número de elétrons. E 2, a gente vai fazer a estequiometria da eletrólise. Beleza? Então, esse é um assunto que cai muito, 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 principalmente em segunda fase. Por quê? Porque, cara, você pode fazer uma questão de eletrólise muito, muito completa, né? Você pede lá primeiro no item A, no item B, quem são os caras que eletrolizam, né? Numa eletrólise aquosa, por exemplo. Vai pedir quem é o cátodo, quem é o ânodo, quem é não sei o quê. E aí no item C, lá no último item, você pede a quantidade de ouro eletrolizada, por exemplo. Tudo bem? Então, isso seria uma questão muito completa para a segunda fase, por exemplo, de qualquer vestibular, né? Então, cai muito. Bom, o que a gente tem que analisar aqui? Bom, tem 2 leis de Faraday, tá? A primeira lei, ela se refere à quantidade de carga relacionada ao tempo e corrente. Então, relaciona a carga com a corrente elétrica e o tempo de operação na eletrólise. Talvez você já tenha visto essa equação lá na física. Não sei exatamente se vocês já chegaram aí nesse ponto. Eu não tenho material de física, né? Então não tem como saber. Mas provavelmente vocês já viram, que é essa equaçãozinha aqui, ó, kit. Ou, às vezes pode ser assim, ó, I igual a Q dividido por T, né? O que são esses caras aí, ó? O Q é a carga, beleza? O I é a corrente elétrica e o T é o tempo. Só se liga numa coisa aqui, ó, que seria o tempo sempre em segundos, tá? Isso aqui é uma pegadinha muito forte, tá? Por quê? Porque geralmente a eletrólise ela não demora segundos para acontecer, né? Ela demora minutos, horas, dias, tudo bem? Então você vai ter que sempre fazer essa conversão dessas unidades de tempo para segundos. Tudo bem? Aí lembrando, né, ó, 1 minuto são 60 segundos, né? E 1 hora são 60 segundos vezes 60 minutos, que vai dar 3.600 segundos. Tudo bem? Esse valor você acaba até meio que decorando de tanto que você usa, né? Beleza? Bom, então fica bastante ligado nisso aqui. Porque geralmente as unidades aí de carga elétrica você não vai precisar se preocupar. Corrente elétrica, sempre o cara dá em ampere mesmo, né? Às vezes é muito raro, tá? O cara dá em mega ampere ou miliampere, né? Mas aí você sabe fazer a conversão, né? Mas cuidado com esse negócio dos segundos,
beleza? Sempre vai ter uma alternativa lá tentando enganar vocês com isso. Bom, segunda lei de Faraday. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai relacionar essa carga elétrica com o número de elétrons. Então, ó, relaciona carga com o número de elétrons. Então, veja, gente, eu vou possibilitar dessa forma a estequiometria. Gente, veja só. Você acha que eu vou ficar contando elétron por elétron? Ah, um elétron vai eletrolizar um átomo. Não. Eu preciso de uma quantidade muito grande. Então, veja só. Se eu tiver aqui a reação de redução, por exemplo, do sódio, eu posso dizer que um átomo de sódio, um íon, né, de sódio, precisa de um elétron. Tudo bem? Só que vocês estão esquecendo da estequiometria que eu posso ler isso aqui em mol. Então, um mol desses caras recebem 1 mol de elétrons produzindo 1 mol de sódio. E sabe o que é a maior beleza disso aqui? Ó? Que se eu souber 1 mol, eu também sei a massa pela massa molar. Ah, então vou fazer uma estequiometria. Exemplo 2. Se for o cobre, deixa eu só apagar aqui, ó. Eu fiz coisa feia. Então veja só, gente, como que eu leio isso daqui, ó? Se eu quiser produzir 1 mol de sódio, eu preciso de 1 mol de elétrons. Beleza? Agora, por exemplo, se eu tiver um íon divalente, ó, 2+, eu preciso de 2 elétrons, certo? Então, eu posso ler também, ó, que 1 mol desse cara aqui, ó, 1 mol de cobre metálico, necessita 2 mols de elétrons. Beleza? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa carga elétrica e ver quanto que equivale esses mols de elétrons. Então, vem cá, ó. Eu quero fazer a carga de 1 mol de elétrons, porque se eu souber a carga de 1 mol de elétrons, eu já consigo colocar na minha equação ali da estequiometria. Então, veja só. Um elétron, gente, esse valor é fixado, tá? Ele tem essa carga aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Beleza? Só que 1 mol você já está cansado de saber. Vocês viram o videozinho que saiu meu essa semana, não? Sobre mol? Devem ter visto, né? Nas redes sociais do Vetor. 1 mol, gente, é sempre aquela quantidade que é a constante de Avogadro de partículas. No caso aqui, as partículas são elétrons. Beleza? Então, olha só. Se um elétron tem essa carga, vou fazer uma regra de 3 para ver quanto que tem 1 mol de elétrons. 6 vezes 10 a 23 elétrons, que é 1 mol de elétrons. Ó. 1 mol de elétrons. Tem X. Olha só que número mágico que vai dar. 96.500 coulombs, fazendo essa conta. Beleza? Aproximadamente, tá? Então, essa é a carga de 1 mol de elétrons. Isso é fixado. Beleza? Isso também geralmente é dado, tá? Você não precisa decorar esse valor, não. Tá? Mas esse valor, que é a carga de 1 mol de elétrons, nada mais do que isso, a gente chama de 1 Faraday. Então, essa carga de 1 mol de elétrons, ela é 1 Faraday. Beleza? Então, pode ser que você tenha, por exemplo, na prova, isso aqui, ó, dado. Ele não fala isso aqui na prova, geralmente, tá? Ele só vira para você e fala assim, considerando 1 Faraday igual a 96.500 coulombs. Você tem que saber que isto representa o quê? A carga de 1 mol de elétrons. Beleza? Vou fazer um exemplo prático, porque aí vai ficar mais claro para vocês. Tá bom? Ó, então tem um exercício aqui que é o exercício 13 da apostila de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Ele está falando aqui sobre a produção do magnésio. Né? Ó, o magnésio é um metal leve, prateado e maleável, com várias aplicações, como ligas metálicas para aviação, rodas de magnésio para automóveis e metal de sacrifício. Lembra que a gente falou disso aqui semana passada? Metal de sacrifício. Por quê? Porque o potencial de oxidação do magnésio era maior do que o potencial de oxidação do ferro, por exemplo. Né? Beleza.
Industrialmente, o magnésio é obtido por eletrólise do cloreto de magnésio fundido. Por que tem que ser fundido? Porque o magnésio ele vai perder do H+, né? Lá na filinha. Beleza? A massa de magnésio metálico produzida, então ele quer saber, ó, a massa de magnésio. Quando você tem uma corrente elétrica I de 48.250 amperes, beleza? Que atravessa uma cuba eletrolítica durante 5 horas. Então, o tempo é de 5 horas. Você já é esperto, eu tô ligado que você já é esperto. Você vai fazer isso aqui 5 vezes 3.600. Porque cada hora tem 3.600 segundos. Você vai ter 18.000 segundos. Tranquilo? Isso aqui, meu, nem pisca. Já sabe que você vai precisar fazer isso, tá bom? Legal. Então, ele quer essa massa em quilogramas. Bom, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou ver primeiro quanto que é a carga. Então, 1 é a primeira lei de Faraday. Então, é Q igual a I vezes T. É o famoso kit. Você vai ter aqui, essa carga é os 48.250 vezes 18.000. Eu já tinha feito essa conta aqui, mas eu esqueci o valor. Dá um valor altão, tá? Então, é 48.250 vezes 18.000. Veja aqui, ó, gente, deu 868, 500 mil. Então, 868 milhões e 500 mil. Ó. Então, essa carga aqui, ó, vai dar 868 milhões, 500 mil coulombs. Veja que é um valor bastante alto, tá, gente? Geralmente, nas questões são valores mais baixos, tá? Porque essa corrente está bem alta, né? Corrente de 48.000 amperes, você precisa ter um belo equipamento industrial para você fazer essa corrente, tá? Bom, beleza. Então, eu tenho esse valor do quê? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ver quantos mols de elétrons, número de mols de elétrons. Bom, 1 mol de elétrons, que é um Faraday, corresponde a 96.500 coulombs. Agora, Y, vou colocar X, vai. X aqui primeiro. X mols é essa quantidade aqui, ó. 868, 500 mil. Beleza? Esse X aqui, gente, você vai pegar esse valor e dividir por 96.500 coulombs. Aliás, desculpa. Ah, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Dividido por 96.500 coulombs. Isso aqui vai dar 9.000 mols de elétrons. Beleza? Bom, agora eu vou fazer o terceiro passo aqui, ó. O que a gente precisa ver? Cuidado com isso aqui, tá, ó, gente? 2 elétrons para fazer 1 mol de magnésio. Então, ó, 1 mol de magnésio corresponde a 2 mols de elétrons. Eu vou colocar aqui esse 1 mol de magnésio já como 24 gramas. Beleza? Então, ó, 24 gramas de magnésio, eu preciso de 2 mols, ou seja, 2 vezes 96.500 coulombs. Ou pode ser 2 mols de elétrons aqui, né? Já te fiz essa conversão. Beleza? E agora, quantos mols de elétrons eu tenho? 9.000. Beleza? E aqui vai dar Y. Esse Y aqui, gente, confia no tio, vai dar 108.000 gramas.
que vai dar 108 quilogramas. Essa aqui é a sua resposta. Então, você tem aqui a alternativa A. Beleza, gente? Então, quais são os passos? Primeiro, você vê quanto tem de carga. Beleza? Então, aqui, para ver quanto tem de carga, primeira lei de Faraday. Beleza? Segundo, você vê quantos mols de elétrons tem lá. Tudo bem? Nessa carga. Terceiro, você faz a estequiometria com esse número de mols de elétrons. Tudo bem? Uma outra opção também, gente, já seria colocar aqui, ó, fazer uma regra de 3 direto, ó. 24 gramas de magnésio são 2 mols de elétrons, né? Então, 2 vezes a carga de 1 mol de elétrons, seria 96.500 coulombs. Beleza? E aí você já faria direto, ao invés de fazer o passo 2 e o 3, você já faz de uma vez só, numa continha só. Tranquilo, gente? Beleza? Tem dúvidas aí em relação à eletrólise quantitativa? Mais alguma dúvida ou angústia? Eu sei que eu já dei o tempo aqui. Todos eles aqui para vocês, tá? Vou deixar eles resolvidos. Só um comentário, né? Na semana passada eu deixei uma lista extra para vocês, hein? Se vocês tiverem uma dificuldade, porque, cara, naquela lista tem, além de ter a parte de pilhas, né? Tem também a parte para você ver se as reações são espontâneas ou não, né? Não tinha muito exercício disso no material, sobre espontaneidade. Então, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei uma lista extra e aproveitei para colocar uns exercícios lá, pica, sobre pilhas. Beleza? Inclusive aquele do Enem lá que eu tinha até comentado em aula. Beleza, gente? Bom, vou parar de compartilhar minha tela aqui com vocês. No mais, é só isso. Bia, eu vou postar assim no grupo, tá? Lembrando que eu preciso fazer os exercícios antes. São muitos exercícios. São tipo 14 exercícios. Então, eu preciso dar um gás aí antes. Tá bom? Vou tentar fazer isso hoje, tá? Se não, só amanhã. Porque hoje eu preciso fazer mais 2 aulas. Quinta-feira é o meu pior dia de trabalho. Coração de vocês, que vocês sejam muito felizes, aproveitem aí a semana, tá bom? Eu acho que na semana que vem a gente não tem aula. Tô certo? Sim, é simulado. É simulado, né? Então, na semana que vem, dia 24, né, de setembro, parece que a gente não tem aula. Então, vocês só me veem daqui a 2 semanas. Beleza? Parece que tinha travado um pouquinho, né? Então, é isso, gente. Vou passar aí para vocês o mais rápido possível esses gabaritos e as tarefas. Tchau, gente. Abração, tamo junto. É nóis na fita. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Boa semana. Obrigado a vocês. Espero que vocês tenham curtido Bom a aula. trabalho. Valeu, pra vocês também, gente. Bons estudos aí. Tchau.